podcast de hoje vamos tratar de um assunto muito importante e sério, que interessa para todos, atualíssimo. Quais serão os impactos das tarifas dos Estados Unidos sobre as empresas de Jaraguá do Sul e, consequentemente, sobre as finanças do nosso município? Jaraguá do Sul perderá arrecadação? Quanto isso significa em valores? O nosso entrevistado de hoje será o secretário da Fazenda do município, Tiago Coelho, e nós já estamos no ar. Estamos recebendo no nosso podcast de hoje o secretário da Fazenda da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Tiago Coelho, e vamos tratar de um assunto que diz respeito a todos, querendo ou não, vai passar por você também. Tiago, as novas taxas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, aos produtos brasileiros, impactam em Jaraguá do Sul ou nós não temos nada com isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Perão, pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Impacta sim, né? Estou na prefeitura há um mês e pouquinho, né? Eu assumi essa pasta no dia 1º de julho, então foi quase que, né, ao mesmo tempo. Junto? Combinei com o Trump aí, ó, eu vou entrar, tu, né, traz desafio lá, porque senão o negócio não vai ter graça. Então, inclusive, nesse caminho a gente já teve uma jornada aí, né, de negociações e que foram dadas isenções para uma parte daquilo que era para ser tarifado. Então a gente foi fazendo análises pontuais em cima dessas medidas do governo norte-americano, mas mais ainda trazendo à luz, né, da administração e agora fazendo essa vez da população como um todo, do que isso junto com a reforma tributária, que, né, a gente já tem desde 2023 uma emenda constitucional aí, vigente e ainda carente de algumas regulamentações, como que tudo isso impacta no nosso bolso, no bolso do contribuinte, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, né, do empreendedor, e o nosso aqui, né, no nosso dia a dia, no mercado, no consumo, na compra de roupa, do remédio, né, como que tudo isso vai refletir e, falando pela administração, lá no nosso caixa, né, e esse caixa que em parte acaba sendo utilizado sempre para fazer novos investimentos, novas obras, cuidar dos serviços básicos, os quais Jaraguá do Sul sempre se destacou e se destaca, né, ainda mais aí nos últimos anos. Então, sim, tem impactos e a gente pode ir tratando setor a setor o que a gente vem avaliando e acho que é nessa linha, né? Nós temos uma linha geral falando da reforma tributária e pontualmente as questões da relação com os Estados Unidos. Eu li, se não me falha a memória, inclusive a informação veio da própria prefeitura, que nós teremos uma queda de 30 milhões. Esse é o número? Esse 30 milhões, na verdade, ele está composto pelos efeitos da reforma tributária. Da onde que a gente extraiu esse número? Primeiro, nós temos uma situação iminente agora que nós vamos perder o nosso ISS, né? O ISS ele deixa de ser da competência exclusiva dos municípios, né? E ele vai subir junto com o ICMS para um novo imposto que é o IBS, né? A gente vai ter um imposto único. O que isso quer dizer? Eu vou perder a mão de uma receita a qual nós administramos hoje em torno de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões junto com os meus 250 milhões que nós temos de valor adicionado de ICMS, que é aquilo que as empresas, as indústrias principalmente, contribuem com a nossa economia aqui, né, numa equação que leva em consideração as entradas e as saídas, né, as compras e as vendas, uma parte disso retorna para nós aqui, né, eu pago para o Estado devolve. Então, 350 milhões. A gente tem hoje uma legislação posta já de que a partir da reforma tributária e dos efeitos vigentes dela, eu tenho que levar em consideração de que municípios onde o consumo é menor, né, nós temos uma estrutura econômica aqui que ela é
ela tem preponderância na base industrial, né? Nós temos grandes indústrias aqui que vendem para o mundo inteiro, né? Quase 60% aí da nossa atividade econômica vem das indústrias. Então, já é um problema, né? Eu sou um município que dá origem, né? E agora, na reforma tributária, se beneficia aqueles municípios que consomem. Outra, nós temos hoje aí em torno de 200 mil habitantes, uma renda per capita aí de mais de 60 mil reais, né? Nós somos um município rico, né? Perante aos demais do estado e ainda mais do país. Isso também na reforma tributária, como maneira de equalizar, acaba sendo prejudicial para Jaraguá. Nós vamos ter agora uma legislação que também se volta mais para municípios mais populosos. O que significa isso? Eu já estou avaliando então, lá para frente, nós já estamos num período de transição da reforma tributária. Ela vai de 26 até 25, já tem uma parte dela agora, mas efetivamente de 26 até 2032 a gente vai fazendo uma troca dos dois sistemas, a partir de 33 é o novo. Nesse período, como está a legislação? Tudo aquilo que eu tenho arrecadado desde 2019 até 2026 servirá de base para distribuir pelos próximos 50 anos. Tem um projeto ainda para ser votado dentro do Congresso que trata especificamente de manter ou não esse ponto, se vai ser esse período de base, 19 a 26, né? Por que discutir isso? Porque tem municípios agora que têm se forçado a arrecadar mais nesse período para poder receber mais lá na frente. Então, para não ter aumento de carga agora, tem se discutido trazer 2020 a 24, de qualquer maneira vai pegar pandemia no meio disso, né? E a pandemia distorceu completamente o cenário. Mas ok, a gente tem trabalhado e estudado esse vácuo aí, esse período, 2019 a 26. Eu analiso então como fica, né, tributação no destino, efeito dos impostos no destino, a minha população, o quanto eu recebo agora, o quanto eu vou receber. A gente está sinalizando uma perda aproximada de 7,5% na arrecadação. Quando eu pego meus 350 milhões, pelos 7,5%, 8% mais ou menos, nós chegamos nos 30 milhões. Esse é o número, né? 30 milhões pior ano. A reforma tributária do que a taxa, as novas taxas dos Estados Unidos? Com certeza, né? Com certeza. E eu vou explicar o porquê, né? Acho que a taxação dos Estados Unidos, a gente teve quando a gente olhou ali os dados de 2024, né, foi 1 bi alguma coisa exportado para os Estados Unidos, e aí a preponderância da VEG, né, ela destoa, né, do todo, que boa parte disso sai da VEG para os Estados Unidos, da nossa principal empresa. Esse número acabou, agora ele vai estar reduzido porque uma parte da linha da VEG entrou nas isenções, né, dos 50 para 10, ali, que ficou como uma alíquota geral. Então, eu tenho uma agenda aí na sequência com eles para entender o quanto dos não isentos, né, ficaram, então, para a gente fazer a conta. Mas vamos pegar máquinas e equipamentos, vamos pegar o setor têxtil, metal mecânico, o setor têxtil, principalmente falando da nossa cadeia aqui. Vai sobrar um número aí, em torno, eu acredito, de 100 a 150 milhões, porque o grosso efetivamente estão lá nos geradores, nos motores, né, que acabaram isentados ali, nos 47 do segundo tempo, né, pelo Trump. Então, esses efeitos, como é que a gente mensura olhando e conversando com o empresário desse segmento? Primeiro, ele tem um estoque. Vamos falar, a cadeia do setor têxtil, ela já está com um estoque de algumas coleções à frente, né? Ele vai precisar esgotar esse estoque primeiro. Então, para fazer isso, se ele deixa de vender para os Estados Unidos, ele vai procurar novos mercados. Existe um custo para procurar novos mercados, não é rápido, né? Ah, beleza, eu vou vender para a China, não é assim, né? Eu vou vender para a Europa. Você precisa abrir, você precisa ter um representante, precisa conhecer, né, o mercado, o cliente, ver se tem aderência de produto, então demora, não é rápido. Então, para eu esgotar rápido, eu tenho que vender no mercado interno, no nosso mercado. Para eu vender aqui, para eu ganhar competitividade com os demais que já atuam aqui, eu tenho que vender mais barato. Então eu vou ter uma melhora nos preços aqui, aí eu estou falando de todos os segmentos, estou dando um exemplo aí do têxtil, que é uma cadeia importante nossa, mas eu vou esgotar o estoque aqui. Na próxima leva, ou nessa que eu já começo a produzir olhando lá para frente, eu tenho que readequar a minha estrutura. Você dizia isso nos bastidores comigo, e nós comentávamos a respeito disso. Num primeiro momento é possível que
haja redução de preço. Isso. Mas num segundo momento é possível que haja redução de produção. Exato. Porque se eu vou entrar num mercado o qual eu desconheço, seja o nosso aqui ou sejam outros que não os Estados Unidos, o que eu tenho que olhar? Vai levar tempo para eu voltar a vender aquilo que eu vendia para os Estados Unidos. Esse tempo eu tenho que compensar dentro da minha estrutura, né? Eu tenho que enxugar, tenho que retrair. Eu vou parar de contratar, vou parar de investir, vou olhar as minhas contas, as principais, e vou ter que readequar. Posso vir a demitir, posso comprar menos do fornecedor, posso comprar menos do meu prestador de serviço. É um efeito cascata gigantesco. Exatamente. Se eu deixo de fazer isso na proporção que eu faço hoje, lá na ponta eu estou dizendo que esse cara que é contratado hoje, né, esse prestador de serviço, esse funcionário que é desligado, esse funcionário que deixa de ganhar um aumento, o fornecedor, eu estou diminuindo o poder, né, aquisitivo, né, na cadeia, o qual lá na ponta vai chegar em retração. Né? Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta, exatamente. Então, enfim, sempre é a gente. Nós vamos ter um período aí no médio a longo prazo de alta de preço, sim. Você tem feito recomendações para a administração, tipo, moçada, investimento, vamos com cautela. Aquilo que é obrigatório não tem jeito, né? Isso. Educação e saúde, né? Aí tem gente eu até anotei aqui, educação, por exemplo, saúde. Isso já vem, né, carimbado, a gente tem um mínimo, né, para fazer e já tem feito muito bem. Nos demais você fala. Inclusive a gente faz a mais, né, do que o mínimo. Sim. Historicamente, a Jaraguá faz a mais do que o mínimo. Nós temos boas escolas, né? A gente tem feito investimentos importantes aí. Mas vamos falar daquilo que o munícipe espera além dos serviços básicos, né? Falando da infraestrutura, né? Falando de estrada, né? Falando de melhoria do nosso ambiente aqui, né? Onde nós transitamos no dia a dia. Sim, a gente precisa olhar com alguma cautela para esses investimentos. É óbvio que existe um exercício que talvez nós queríamos que isso fosse feito em outras esferas também, que é olhar as nossas contas internamente para procurar, né, algumas despesas as quais a gente pode também segurar, contrair. Né? A gente tem um quadro hoje, né, de próximo de 4, 5 mil pessoas dentro, né, do quadro da prefeitura. A gente tem lá os servidores, tem os efetivos. A gente tem que estar olhando sempre, né, nas nossas despesas primeiro, né, e fazer isso com parcimônia, porque essa conta ela é importante também. Eu não posso olhar, eu vou deixar de investir, eu vou buscar meios de arrecadar mais sem olhar primeiro para o nosso, né, como caminham as coisas aí dentro das nossas contas. Acho que esse exercício a gente tem feito e tem feito diariamente, principalmente, né, a administração, a secretaria com a liderança do Argos, né? O Argos tem esse perfil, né? E que bom que ele tem, né? A gente chama ele, né? Ele é mão de vaca, efetivamente. Eu conheço o Argos. O cara é minha mesmo. Eu não conhecia pessoalmente. Aliás, ele é da minha cidade também, né? Eu sou natural de Canoinhas. Estou há 33 anos em Jaraguá do Sul e ele é de lá também. Então a gente tá junto nessa. Ele olha as despesas e eu olho o faturamento, eu olho a receita. E a gente tem feito essa dobradinha aí. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar lado a lado, né? Olhar as nossas despesas, avaliar os investimentos que fazem mais sentido, né? Porque hoje a gente não pode aí também alocar recursos, né, que não façam muito sentido para o desenvolvimento da cidade. Existe um efeito dominó, né, Tiago? Sim. Querendo ou não, tem um efeito dominó em tudo isso, cascata. Uhum. O que a gente está, vamos voltar um pouquinho, né? Com tudo isso, independente, né, de qualquer situação, nós já faríamos, né, em função daquilo que eu comentei sobre a reforma tributária. A gente precisa atualizar, capacitar a nossa equipe, né? Nós temos uma equipe lá hoje, são 3 diretorias na Fazenda, né? A contabilidade, finanças, mais a arrecadação e a fiscalização, né? Eu divido esse time aí em três frações, onde contabilidade e finanças basicamente processa aquilo que já aconteceu, né? E é do meu dia a dia, da minha formação, onde eu sempre empreendi, então a gente acaba entendendo um pouquinho de como isso funciona. A arrecadação e fiscalização, capacitação da equipe. Eu tenho um modelo, um sistema tributário totalmente novo. Eu tenho pessoas lá dentro que, algumas mais novas, de idade ou de
menos tempo conosco, mas eu tenho um público importante que conhece muito, né, do ISS, por exemplo, que está há mais de 30 anos dentro da prefeitura e que agora se vê, né, poxa, 30 anos depois eu vou ter que estudar de novo, porque eu não vou ter mais o meu ISS para trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar a fiscalização. IBS agora? Agora o IBS. A gente vai ter dois, né? Mas o nosso aqui vai ser o IBS. Tem o CBS para os federais e tem o IBS para o nosso do município e do estado, né? O nosso ICMS. Então nós vamos ter dois. Assim, de todo modo, vamos falar aqui, parece que eu estou só falando mal do que foi aprovado, né, pela maioria, né, no Congresso. Nós vamos simplificar pela redução do número de impostos, né? A gente tem aí, se a gente pegar todos os IS, os quais a gente convive, né? Tem mais de 70 aí, né? Todos os tributos que a gente convive. Mas, então, eu reduzo o número, né, de siglas aí de tributos e eu simplifico também a forma de apurar e de declarar. Não tem, pelo contrário, não há expectativa nenhuma de redução de carga tributária, isso não vai existir. O Brasil é pesado, né, ele precisa ser mantido. Então, primeiro, essa ideia de simplificar, eu acho que ok. Mas, na mudança do todo, o que a gente tem olhado? Capacitar a equipe, atualizar a equipe, né? A gente tem alguns treinamentos em vista, a gente já está olhando o orçamento do ano que vem, tem a LOA aí para ser agora votada nos próximos meses, né? O orçamento para o ano que vem. Eu preciso investir em tecnologia, porque muda o sistema, né? Muda inclusive o nosso sistema para poder apurar e fiscalizar. Então a gente já tem olhado para isso também, tem um edital aí para ser publicado no ano que vem para o nosso fornecedor de tecnologia. Ele precisa estar também adaptado a essa nova metodologia e a gente está olhando no detalhe. E eu preciso olhar para os tributos que sobraram na minha mão, que é o IPTU e o ITBI. E aí eu quero discorrer um pouquinho sobre o que a gente está pensando em fazer, porque é o que sobrou para o município, né, manipular. Um controle total do município. Isso, exatamente. Então, assim, IPTU. O IPTU a gente precisa revisar a nossa planta de novo. A gente já tem alguns anos aí de defasagem, mais ainda na questão predial. A gente já está fazendo isso junto com a secretaria lá do Anselmo, né? Planejamento e urbanismo. Então nós temos que atualizar, isso tem que ser feito ainda dentro desse mês, para o efeito de 26 e para o efeito de 2027 e seguintes, né? O principal é isso, é promover justiça. Nós não podemos criar imposto, não podemos aumentar imposto. A gente precisa fazer de uma forma que eu traga mais pessoas para contribuir, né, na parcela mais justa possível. Então, atualizar a base do IPTU, acho que é o ponto principal. E o tributo, o outro, né, que sobrou e que é bastante discutido lá internamente, e ele tem na sua essência algumas discussões em nível de STJ, de STF, é o ITBI, que é quando eu movimento imóveis, né? Cada um que aparece lá para pagar o ITBI quer pagar de um jeito, quer pagar o que acha que tem que pagar, justamente pela questão legal, que ela é bastante complexa, né? Tem que revisar também o ITBI? Nós vamos criar, primeiro, a gente já colocou no ar o ITBI Web, né? Isso é outra frente que eu tenho destacado bastante, né? O cidadão, ele precisa fazer as coisas de maneira fácil e rápida, o dia a dia, né, imprime isso, dentro do possível, até pelo próprio celular, né, mas no mínimo pelo computador ele deveria poder fazer tudo sozinho, inclusive em alguns ambientes aí do estado, na Receita Federal ele já faz, então a gente precisa fazer aqui também, né? Então começar os processos de pagamento de ITBI de maneira autônoma pelo nosso site. Isso a gente já está fazendo, que é algo que não tinha, e nós não temos ainda um regulamento do ITBI. A gente tem a legislação, né, complementar de 2021, a lei complementar, mas nós não tínhamos um regulamento. Então a gente está finalizando isso para que o básico esteja, né, tem que ser rápido, tem que ficar fácil e rápido para o contribuinte. Ele precisa entender de maneira fácil também, então para isso ele precisa ter legislação. Então isso nós estamos fazendo. O outro é as discussões que eu tenho de quanto eu tenho que pagar, porque no ITBI nós temos uma visão que diz que é valor venal, outra diz que é valor de mercado, daí quando eu olho o valor de mercado, o valor que é de mercado para mim não necessariamente é valor de mercado para, né, outra parte,
E isso gera dentro do contencioso, do Conselho de Contribuintes, alguns desentendimentos, os quais a gente precisa estar sempre mediando. Nós entendemos que o valor, aliás, dentro da reforma e dentro do STJ, o encaminhamento é que seja, né, o ITBI pago pelo valor de mercado. Um valor de mercado que não necessariamente vai ser vai criar alguns desgostos aí, mas a gente tem que ir por aquilo que a legislação está se consolidando. Então, no ITBI, acho que esse é o ponto principal. A partir do momento que eu conscientizo as pessoas a pagar aquilo que a legislação está impondo, o meu próximo passo é flexibilizar algumas coisas. Hoje, qualquer movimentação imobiliária dessa, né, o contribuinte tem que ir lá e pagar à vista, né, 2%, né, da negociação que está sendo feita, né, da compra, da venda, da transmissão, né, do imóvel. E aí já tem uma oportunidade, né? Eu vislumbro aí no médio prazo conceder um parcelamento, pelo menos, para esse pagamento. Quando eu faço mais pessoas contribuírem, significa que eu estou arrecadando mais, eu tenho mecanismos para trabalhar. Eu acho que o parcelamento é o mínimo, né, que a gente poderia promover. Então, atualizar a nossa planta para o IPTU, criar as regras, estabelecer e deixar transparente as regras do ITBI, ponto 2. E depois eu vou olhar os parcelamentos, citei esses, os parcelamentos de forma geral, também já tenho olhado para isso. A gente tem alguma burocracia ainda em como as pessoas físicas ou as empresas parcelam os seus tributos dentro da prefeitura, de ter que ir até a prefeitura. Eu acho isso muito chato, né? Não é bom para nenhum dos lados, né? Porque o atendimento presencial, ele me carrega em ter mais pessoas para atender, né? Então, quanto mais fácil ficar para a pessoa lidar eletronicamente, automaticamente, então cuidar, estamos já vendo aí os parcelamentos, seja administrativos, sejam os de execução, para que fique fácil das pessoas entrarem com eles. E depois, e não menos importante, olhar a nossa dívida, né? A gente tem aí uma fração importante que já está em dívida ativa, executada, protestada, e que eu na rua sou parado, e aí quando vem o nosso refis, né? Cadê o nosso refis? A gente tem algumas medidas antes aí, as transações, os acordos, tem algumas coisas novas que surgiram no país aí de eu poder securitizar a dívida, né? De eu poder vender a dívida para um fundo e descontar e botar esse dinheiro no caixa. Então a gente tem alternativas. Antes de aumentar imposto e criar imposto, com certeza, né, criativamente a gente vai fazer coisas que não vão lesar aí a população. Olha, eu conversei com o Tiago Coelho, uma fraçãozinha do que é o setor dele, que é a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Jaraguá do Sul, e que acabamos descobrindo que as taxas do Donald Trump serão menos importantes do que a reforma tributária do município. Obrigado, viu, Tiago? Bom falar contigo. Bom falar com quem conhece, né? Isso aí. Bom, eu que agradeço, estou sempre às ordens, né? Acho que a gente vai ter algumas discussões aí boas, importantes para os próximos anos, né? E, aliás, discussões de agora que vão ter reflexos aí para os próximos 50 anos. O que a gente está falando aqui agora, né? Os nossos sucessores aí vão sentir na pele. Por isso é importante a gente fazer isso com a maior parcimônia, com o maior cuidado, né? Porque gerações aí serão impactadas.